O que significa conhecer a sua empresa? Como entregar produtos e prestar serviços com diferenciais competitivos ao mercado? A resposta a essa pergunta é o que pode levar um empreendimento ao sucesso. Mas cada empresa tem suas especificidades. Por isso, você precisará olhar para dentro da sua empresa e analisar a real situação do ambiente. Você também precisará identificar os critérios de segmentação de mercado e, então, encontrar um público específico para o seu produto ou serviço. Segmentação, posicionamento e diferencial competitivo estão intimamente relacionados. Para definir esses pontos, você deverá, por exemplo, identificar a imagem da empresa e sua relação atual com o cliente. Lembre-se, coletar dados do ambiente da empresa é muito importante para subsidiar decisões planejadas e efetivas. Com eles, fica mais fácil elencar estratégias eficazes que levem à construção do posicionamento da empresa, do produto e dos serviços no mercado. Assuma uma postura favorável às mudanças inovadoras e necessárias para a criação de estratégias de marketing adequadas à realidade da sua empresa e do mercado. Ambiente interno e estrutura organizacional. Você sabia que, para enfrentar os desafios do mercado, é importante conhecer profundamente a estrutura organizacional que integra o ambiente interno da sua empresa? A estrutura organizacional é composta por diferentes áreas e impacta diretamente o desempenho da empresa. A análise de cada área possibilita que você identifique os pontos fortes e os fracos da organização. Por isso, ao entender essa estrutura, fica mais fácil decidir que caminho a empresa deve seguir para alcançar os objetivos de negócio. Uma boa estrutura organizacional para oferta de valor normalmente é formada pelas áreas de pessoas ou recursos humanos, processos, recursos e gestão estratégica. Para compreender melhor, vamos ver o que encontramos em cada uma delas. Pessoas, recursos humanos. Essa área trata das relações trabalhistas, das práticas de recrutamento, dos programas de treinamento, do sistema de avaliação de desempenho, do sistema de incentivos, da rotatividade e da ausência no trabalho. Processos. Está relacionada a aspectos de produção, como registros e controles de fluxo de trabalho, hierarquia de objetivos, política, procedimentos e regras, know-how, expertises, habilidades da equipe administrativa e aspectos de fábrica. Recursos. Trabalha com os aspectos financeiros, como liquidez, lucratividade, atividades e oportunidades de investimentos. Trabalha também com equipamentos, ferramentas, layout das instalações e aquisição de matéria-prima. Gestão estratégica. Trata dos instrumentos, das ferramentas e dos sistemas para obter informações valiosas que sustentem as tomadas de decisões de marketing. Essa área auxilia a ter o melhor conhecimento de mercado e a avaliar oportunidades, assim como facilita a avaliação das concorrências direta e indireta. Outro ponto muito importante é que essa área ajuda a entender em profundidade as necessidades e os desejos dos consumidores, bem como a compreender o comportamento deles, as razões de compra, as atitudes e as opiniões, as motivações de consumo, a identificação de hábitos e costumes e os canais de compra que mais utilizam. Além disso, a gestão estratégica é responsável por obter informações sobre o mix de marketing. Estamos falando de conhecer a posição do produto e da empresa, considerando a concorrência. Entender o momento certo para realizar a manutenção ou a redução de preço. Escolher intermediários. Avaliar o ponto de venda e as campanhas publicitárias. Fazer o monitoramento digital. Compreender os efeitos de treinamentos de vendas e avaliar as medidas de desempenho. Olhar para dentro da empresa é essencial para identificar os pontos fortes e os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, comparando-se com a concorrência. Para isso, é fundamental analisar uma série de aspectos importantes das áreas estruturais do ambiente interno. Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
Há diferentes ferramentas disponíveis para te ajudar a realizar uma análise efetiva e eficiente do ambiente para que você estabeleça os pontos fortes e os fracos da sua empresa. É o caso, por exemplo, do questionário de pesquisa de cultura e clima organizacional, feito com os funcionários, da pesquisa de imagem com clientes, fornecedores e parceiros, das redes sociais e do serviço de atendimento ao cliente. Todas essas ferramentas permitem que você avalie oportunidades de mercado, conheça e qualifique as concorrências direta e indireta, entenda em profundidade as necessidades e os desejos do consumidor e tenha informações sobre o mix de marketing e avaliações sobre as medidas de desempenho. Perceba que você, para identificar pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, precisa levantar informações tanto do ambiente interno como do externo. Para facilitar a organização e a direção dessas informações, existe uma ferramenta muito utilizada no mundo dos negócios, a Matriz SWOT ou FOFA. Vamos conhecer. Matriz SWOT, FOFA. SWOT é uma sigla de origem inglesa que, traduzida para o português, significa forças, strengths, fraquezas, weaknesses, oportunidades, opportunities e ameaças, threats. Alguns autores brasileiros substituem a sigla SWOT por FOFA. Com a matriz SWOT, as informações coletadas sobre o ambiente interno e o ambiente externo da empresa são organizadas, utilizadas e monitoradas. Assim, essa ferramenta facilita e muito a criação das estratégias de marketing. A matriz SWOT é feita em quadrantes. 2 deles são relacionados ao ambiente interno, que são forças e fraquezas, e os outros 2 referem-se ao ambiente externo, que são oportunidades e ameaças. Ambiente interno, forças e fraquezas. As forças são as vantagens que sua empresa tem em relação à concorrência de uma forma geral. Atente-se, as forças não são somente em relação aos produtos que você tem para oferecer. No quadrante de forças, você organiza os aspectos internos mais positivos da empresa em relação ao seu produto, serviço ou unidade de negócios. Algumas perguntas podem guiar você para esse levantamento. Então, procure responder. O que você faz bem? Quais são as suas melhores atividades? Quais são seus melhores recursos? Qual a sua maior vantagem competitiva? Qual o nível de engajamento dos clientes? O que os outros veem como forças? Já as fraquezas são as desvantagens do seu negócio. Nesse quadrante, colocamos os aspectos internos mais negativos da empresa em relação ao seu produto, serviço ou unidade de negócios. Para facilitar, as perguntas que vão te guiar são: o que pode melhorar? A mão de obra é capacitada? Por que a concorrência foi escolhida pelos clientes? Por que seu engajamento não funciona? O que é que os outros veem como suas prováveis fraquezas? Lembre-se de que nessa etapa, a sinceridade das análises é essencial. Gasta-se um tempo enorme para digerir uma fraqueza quando ela é detectada e ninguém havia visto antes. Se você detectar as fraquezas com antecedência, poderá minimizá-las ou até mesmo evitá-las por completo. Esses são os 2 primeiros quadrantes da matriz a serem preenchidos. Acompanhe agora os outros 2 referentes ao ambiente externo. Ambiente externo, oportunidades e ameaças. As oportunidades são tudo aquilo que influencia a sua empresa de forma positiva. A ação governamental em algum setor, os índices econômicos e as tendências de mercado, por exemplo, podem influenciar diretamente o mercado de atuação da sua empresa. Portanto, no quadrante oportunidades, encontram-se os aspectos externos mais positivos em relação ao mercado para o seu produto, serviço ou unidade de negócios. Para basear a identificação de oportunidades para a sua empresa, procure responder as seguintes perguntas: que oportunidades há disponíveis? Que tendências ou novidades você pode aproveitar? Como pode transformar as suas forças em oportunidades? O outro quadrante, referente ao ambiente externo, é o de ameaças, que são as forças externas capazes de influenciar negativamente o seu negócio.
Nesse quadrante, são colocados os aspectos externos mais significativos para a sua insegurança quanto ao sucesso do produto, serviço ou unidade de negócios. As ameaças devem sempre ser tratadas com muito cuidado, pois podem prejudicar tanto a estratégia como o resultado da empresa. Analise os contextos político, econômico, social e demográfico e tente fazer uma projeção de como cada fator poderá prejudicar o seu negócio. Para encontrar e organizar essas informações, você pode se guiar pelas perguntas: que ameaças podem prejudicá-lo? O que os competidores andam fazendo? Suas fraquezas o expõem a que possíveis ameaças? O objetivo de levantar essas informações é desenvolver ações que minimizem o impacto de cada uma das ameaças à empresa. É importante você ter em mente que a empresa precisa ter um equilíbrio entre o ambiente externo e o interno para obter resultados de sucesso. Levantadas as informações para cada quadrante, você deverá realizar a análise SWOT. Análise SWOT. Esse é um sistema simples de análise que tem o objetivo de posicionar ou verificar a posição estratégica de uma determinada empresa em seu ramo de atuação. Por ter uma simplicidade metodológica, ela pode ser utilizada para fazer qualquer tipo de análise de cenário ou ambiente, desde a criação de um site até a gestão de uma multinacional. São analisados o macroambiente, com fatores econômicos, demográficos e socioculturais, político e legais, tecnológicos e ambientais, e o microambiente, com fornecedores, intermediários, concorrentes, mercados e grupos de influência. Com base na análise SWOT, você poderá compreender as vantagens competitivas da empresa em relação ao mercado, à segmentação, ao público-alvo, ao posicionamento e à diferenciação. Para a empresa traçar uma estratégia forte e que funcione, é importante que você conheça as vantagens competitivas da sua organização. Vantagens competitivas. Também chamadas de diferenciais competitivos, são uma característica ou um conjunto de características que permitem a uma empresa se diferenciar por entregar mais valor a seus clientes em comparação aos concorrentes e sob o ponto de vista dos clientes. Portanto, estamos falando de uma vantagem que uma empresa tem em relação a seus concorrentes. Vantagens podem ser adquiridas ao ter custos menores ou diferenciação que entregue, por exemplo, um desempenho superior ou único em atributos que sejam importantes para os clientes. A análise SWOT permite encontrar as vantagens competitivas da sua empresa, pois dá condições para que você conheça o momento atual e o futuro do empreendimento. Dessa forma, é possível traçar uma boa estratégia competitiva, implantando ações que reduzam os riscos e aumentem as chances de sucesso do negócio. É importante entender que estratégia competitiva significa posicionar-se competitivamente de forma única e sustentável e realizar atividades diferentes daquelas dos concorrentes. Isto é, a empresa deve se diferenciar da concorrência buscando agregar valor a seus produtos e serviços, além do que é esperado. No entanto, é importante que esse valor seja reconhecido pelos seus clientes. Consumidores são diferentes uns dos outros nas maneiras de vestir, se divertir, escolher um automóvel ou mesmo um local para se alimentar ou viajar. Por essa razão, as empresas trabalham melhor quando definem cuidadosamente seus mercados-alvo e preparam um programa de marketing sob medida. Para que isso seja possível, a tarefa do marketing é segmentar o mercado, definir mercados-alvo, selecionar seus públicos-alvo e posicionar a oferta. Vamos entender esses elementos. Mercados. Kotler define mercados como os conjuntos de todos os compradores efetivos e potenciais de uma oferta. Já a American Marketing Association entende como conjuntos ou grupos de perfis de compradores ou potenciais compradores. Observe que, na definição de mercado da AMA, aparece o termo perfis de compradores. Você sabe o que isso significa? Esse termo traz à luz um ponto muito importante do mercado. As pessoas podem ter vários perfis de compradores. Isso quer dizer que,
dependendo do lugar e do momento da compra, surgem alterações no comportamento de consumo dos clientes. Por exemplo, algumas pessoas talvez reclamem do preço do refrigerante para o vendedor do carrinho de cachorro-quente, que cobrou R$ 3 pela unidade. Porém, pagam satisfeitos R$ 7 pela mesma quantidade de refrigerante quando estão em um restaurante mais sofisticado. Mas, então, se existem diferentes compradores e perfis, também existem vários tipos de mercado? É isso mesmo! E nós vamos conhecê-los agora. Tipos de mercados. É importante lembrar que existem 3 tipos básicos de mercado: o consumidor, o empresarial e o governamental. O mercado consumidor também é conhecido pela sigla B2C, que em inglês significa Business to Consumers. Ele é representado por um grupo de pessoas físicas que compra bens e serviços para seu uso ou para outras pessoas. Já o mercado empresarial, conhecido pela sigla B2B, ou em inglês Business to Business, é representado por empresas com ou sem fins lucrativos. São produtores, indústrias e revendedores que necessitam comprar equipamentos, matérias-primas, insumos, produtos e serviços. E há o mercado governamental, conhecido pela sigla B2G, que em inglês significa Business to Government. Ele é representado por órgãos do governo que necessitam comprar equipamentos, produtos e serviços. É importante relembrar que o mercado é composto por grupos de compradores. E, para atender às necessidades de grupos específicos, é necessário segmentar mercado para entender as particularidades de cada um. Segmentação de mercado. Na definição de Churchill e Peter, segmentar o mercado é o processo de dividir o mercado em grupos de compradores potenciais que tenham semelhantes necessidades, desejos, percepções de valores ou comportamentos de compra. Existem muitas maneiras de fazer essa segmentação. No geral, tomamos por base as variáveis demográficas, geográficas, psicográficas e comportamentais. Variáveis demográficas. Os mercados são divididos observando-se as características da população quanto à faixa etária, ao gênero, à religião, à faixa de renda, à ocupação, ao nível de instrução e à raça. Por exemplo, podemos ter um critério de idade que leve a segmentação para um mercado de pessoas acima de 60 anos. Isso pode ser aplicado em negócios como uma agência de turismo, com foco em viagens para a terceira idade. Variáveis geográficas. Os mercados também são divididos em região, área da cidade, clima, número de habitantes, concentração urbana e rural. Por exemplo, podemos ter o critério clima e, em relação a ele, segmentar o mercado pensando em locais com clima frio. Nesse caso, a aplicação é válida para a produção ou venda de aquecedores, por exemplo. Variáveis psicográficas. Levam em conta como as pessoas conduzem sua vida, incluindo suas atividades, seus interesses e suas opiniões, a classe social, o estilo de vida e a personalidade. Vamos ver um exemplo. Usando o critério estilo de vida, podemos ter a segmentação de um mercado tradicional. Uma aplicação, por exemplo, é uma loja exclusiva Rolex. Variáveis comportamentais. São os diversos comportamentos de compras dos consumidores. Taxa de uso, benefício procurado, ocasião de compra e atitude em relação ao produto. Por exemplo, considerando o critério frequência de uso, podemos ter uma segmentação de mercado que faça uso do produto ou serviço com uma frequência intensiva. É o caso, por exemplo, de passagens aéreas. Lembre-se sempre de avaliar cuidadosamente os segmentos que apresentam as maiores oportunidades antes de escolher seus mercados-alvo. Para uma boa operação, sua empresa precisa ser mensurada, com previsão do seu tamanho, do seu crescimento e o potencial de lucro de cada oportunidade avaliada. Uma vez escolhido o mercado-alvo, você poderá definir também qual é o público-alvo da empresa. Público-alvo. Na definição de Kotler, público-alvo é o grupo específico de pessoas que a empresa escolhe como clientes principais para atender e servir,
e no qual foca suas estratégias e ações de marketing para satisfazê-lo com a finalidade de obter uma determinada utilidade ou benefício. Uma empresa pode ter um ou mais públicos-alvo e é importante que o empresário os conheça bem. É importante saber suas preferências, seus comportamentos, os motivos da compra, seus estímulos. Conhecendo esses detalhes, será mais fácil atender bem às necessidades e aos desejos de clientes e consumidores. Além disso, também vai facilitar que você entenda qual é a forma de comunicação mais bem dirigida. Esse é um fator muito importante a se considerar: o desenvolvimento da comunicação para cada mercado-alvo escolhido. É a partir dela que a empresa lança uma oferta de mercado e se posiciona para os públicos-alvo como algo que oferece um ou mais benefícios centrais. Isso faz parte do que chamamos de posicionamento no mercado. Posicionamento. Na definição de Kotler, é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo. É importante entender que posicionamento não é o que você faz com o produto, mas sim o que você faz para que o consumidor reconheça o produto e se lembre dele. Posicionar sua empresa no mercado significa desenvolver uma característica distinta para que ela possa ser percebida e ocupar uma posição de destaque diante dos consumidores. Um bom exemplo de posicionamento vem da Volvo, a fabricante de automóveis sueca. A empresa desenvolve carros para consumidores que têm como maior preocupação a segurança. Por isso, a Volvo posiciona seus veículos como os mais seguros disponíveis no mercado. Note que, para se ter um posicionamento adequado, é importante conhecer a percepção de valor do cliente, isto é, aquilo que ele mais valoriza ao comprar de você. Como empresário, tenha em mente que a chave para conquistar e manter clientes é compreender suas necessidades e seus processos de compra melhor do que seus concorrentes compreendem. Desse modo, você pode oferecer a seus clientes uma entrega única e diferenciada. Diferenciais competitivos. São atributos que tornam a empresa única e superior aos seus principais concorrentes. Para Kotler, a diferenciação competitiva se refere a desenvolver diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa da de seus concorrentes. Portanto, podemos dizer que diferenciais competitivos são as vantagens e os benefícios exclusivos que a empresa proporciona à sua clientela e que a concorrência ainda não conseguiu oferecer. É muito importante ressaltar que, para ter um produto ou serviço realmente diferenciado, além de sua oferta ser distinta da oferta dos seus concorrentes, essa diferença precisa ter um significado para seus clientes. Alguns diferenciais competitivos mais comuns são melhor atendimento, mais conforto, mais sofisticação, mais praticidade, tecnologia mais avançada, mais rapidez, menor preço de venda e mais variedade. As oportunidades de diferenciação variam com o setor e o mercado. Uma empresa pode, inclusive, se diferenciar por um ou mais aspectos. O importante é defini-los e utilizá-los. Tudo o que vemos até aqui, a compreensão do ambiente interno e da estrutura organizacional, a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças com auxílio da matriz SWOT, a definição de vantagens competitivas, a identificação e a segmentação de mercado e a definição do público-alvo e do posicionamento da empresa são os pontos de que você precisa escolher as estratégias integradas do mix de marketing. Gostou do assunto? Então, procure saber mais sobre como identificar e escolher as melhores estratégias de marketing para garantir que sua empresa tenha um bom posicionamento no mercado. Até a próxima!